Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, versículo 37. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada: mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quero ouvir as mulheres, apenas as vozes femininas, fazendo a leitura desse versículo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Os homens. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais uma vez a congregação. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém ou não amém? 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 Fecha teus olhos. Obrigado, papai. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, de lê-la, de examiná-la. Obrigado pelo privilégio de tê-la nestes dias tão difíceis, tão complicados. Nós te agradecemos porque dela podemos tirar lições extraordinárias para a nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, por ter usado o apóstolo Paulo para falar aos romanos, à congregação, à igreja em Roma, e também para nos falar nesta noite. E nós tenhamos o nosso coração preparado para receber aquilo que tu tens para ministrar-nos nesta noite. Sabemos que tu tens algo diferente. Sabemos que tu tens um alimento, uma ração balanceada, um alimento bom para todos nós, para começarmos não só uma nova semana, mas um novo mês. Um mês de atividades, de compromissos, de responsabilidades. Nós te louvamos, nós te bendizemos, pedimos, porque tu nos acompanhes todos os dias do mês de julho. Aqueles irmãos que vão fechar negócios, os que são empreendedores, profissionais liberais, os professores, os aposentados, profissionais autônomos, empresários, microempresários. Senhor, toma nas mãos todos os teus filhos. Obrigado por tudo, por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Que palavra, né? Extraordinária. Mas esta palavra precisa ser bem compreendida. Esta palavra precisa ser bem entendida. E é por essa razão que somos chamados diariamente a estudá-la, a examiná-la. Somos chamados a avaliá-la e a trazermos as lições que dela tiramos para dentro do nosso coração. Porque são estas palavras, palavras de vida, palavras que nos dão força para vencer, não só para superar as dificuldades, mas para vencê-las, a fim de que o nosso testemunho seja um testemunho que corrobore com aquilo que fazemos todas as vezes que comparecemos às reuniões, aos cultos, às celebrações. A Bíblia, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nos ensina que a vida cristã não é isenta de lutas e nem tampouco de desafios, mas a palavra de Deus nos ajuda a pensar, a refletir e, sobretudo,
a desejar as promessas de Deus, no sentido de que somos em Cristo mais do que vencedores. Numa certa ocasião, Jesus falando aos 12, com quem trabalhava, ensinando e moldando-os, disse o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Está lá, no registro de João, capítulo 16, versículo 33, eu vou convidar você a ler comigo, João, capítulo 16, versículo 33, vamos juntos? Falei estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, tenham coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O texto que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, elenca uma série de desafios que todas as pessoas enfrentam, principalmente os cristãos. Por exemplo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Paulo não deixa de escrever sobre estas circunstâncias que são desagradáveis, mas que elas acontecem enquanto nós andamos por esta estrada da vida. Mas apesar de todas estas circunstâncias complicadas, circunstâncias difíceis, uma vez que permanecemos firmes no Senhor, presta atenção nisso, uma vez que permanecemos firmes no Senhor, submissos ao Espírito Santo, somos mais do que vencedores em Cristo. Amém? Enquanto caminhamos na estrada terrena, queridos, precisamos saber o que é ter vitória em Cristo Jesus. O que é ter vitória em Cristo Jesus? O que significa então ter vitória em Cristo Jesus? Que vitória é essa? Primeiro, é mais do que apenas superar desafios. Diga comigo, é mais do que apenas superar desafios. Então, ter vitória em Cristo é mais do que apenas superar desafios. A primeira carta do Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 4, nós encontramos assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos juntos? Porque todo que é nascido de Deus. Quantos nascidos de Deus estão aqui nesta noite? Amém. Dá um glória a Deus. Amém. Dá um aleluia. Amém. Diga, eu sou nascido de Deus. Porque a palavra não mente. Você crê nisso? Amém. Você quer que a palavra não mente? Então a palavra revela para a gente, o Espírito de Deus revela a todos nós que quem nasceu em Cristo, quem nasceu de Deus, tem o poder, tem a autoridade para vencer as propostas, as seduções do mundo. Continuemos. E esta é a vitória, vocês. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Qual é? A nossa. Diga assim, a minha. A nossa. Olha para a pessoa aí pertinho de você e diga a sua. A sua fé. A sua fé. É mais do que apenas superar os desafios. É mais do que apenas superar os desafios. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que é uma vitória completa sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Diga comigo, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Por isso, é vitória completa. Amém? Amém?
Essa vitória, queridos irmãos e irmãs, começa aqui, na terra, nesse plano, e prossegue por toda a eternidade. Mas é importante que você saiba, que nós saibamos, que a chave que ativa essa vitória sobre os desafios deste mundo tem nome, e o nome é fé. Diga comigo 3 vezes: fé, fé, fé. Então diga: a chave que ativa essa vitória tem nome. Eu quero ouvir bem forte da igreja. Qual é o nome? Fé. É a fé. Fé que colocamos em prática, fé que colocamos em Cristo Jesus, que venceu a morte para que vivêssemos com Ele por toda a eternidade. Por isso, quem quer viver a eternidade começando por aqui, começando por esse plano, tem que nascer de novo. E quem nasce de novo, vence o mundo. E quem vence o mundo, vence pela fé. Fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé. A fé que vence o mundo, que vence a morte, que vence o diabo, que vence as tentações, que vence as armadilhas, que vence as sugestões, que vence todo tipo de tripudiação do mundo espiritual do mal. Mas é preciso ter fé. Fé que vem através de Jesus e que nos coloca numa posição de nascidos de novo, para que então coloquemos em prática esta autoridade que recebemos para sermos mais do que vencedores, e mais do que apenas superar desafios, porque os desafios estão aí presentes todos os dias. Você vence um desafio e a seguir surge um novo, você vence aquele e daqui a pouco mais um, você vence aqueles 3 e outros 3 novos surgem, e nós estamos sempre superando desafios. Mas com Cristo nós não apenas superamos desafios, porque fomos chamados e posicionados para sermos mais do que vencedores. Essa é a fé que temos. Em segundo lugar, ter vitória em Cristo Jesus significa que essa vitória nos dá autoridade, nos dá, sobretudo, a certeza de que, acreditando, vencemos, independente de qualquer circunstância. Diga: acreditando, pela fé, diga: pela fé, eu venço, independente de qualquer que seja a circunstância. Qualquer que seja a circunstância. Josué capítulo 1, versículo 9, nos dá esta visão, nos dá esta orientação, porque Deus, falando com Josué, disse assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor teu Deus é o quê? Porque o Senhor teu Deus é o quê? Digo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde? Por onde você for, aonde você estiver, com quem você negociar, com quem você falar, com quem você contar a sua história. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido, porque diz que os que têm vitória, assim como o apóstolo Paulo, depois de enfrentar todas as circunstâncias desagradáveis, todas as circunstâncias difíceis, de enfrentar os medos, as perseguições, de enfrentar as chibatadas, Paulo, depois de passar frio, passar fome, ter sido lançado algumas vezes nas prisões, diz o texto que ele escreveu, que em todas estas coisas ele tirou proveito. Mas por que ele tirou proveito?
tirou proveito porque não estava sozinho, tirou proveito porque estava com Cristo, tirou proveito porque Cristo dirigiu os seus passos e lhe deu coragem. É preciso acreditar que venceremos independentemente de qualquer circunstância. Interessante nós olharmos para esse texto de Josué capítulo 1, versículo 9, e entender que Deus não prometeu a Josué uma caminhada fácil. Olha, você é um comandante experiente, adquiriu uma experiência tremenda de Moisés, conquistou com Moisés, vislumbrou com Moisés as vitórias que eu dei, passou por lutas, por dificuldades, por circunstâncias complicadas. Então você é um comandante diferente, é um comandante experiente, e é você que vai comandar essa nova geração de Israel. Portanto, fique tranquilo, porque essa caminhada vai ser uma caminhada fácil. Foi isso? Não foi isso que ele disse. Deus não prometeu a Josué uma caminhada fácil. Deus não prometeu a Josué uma caminhada tranquila, sem problemas, sem desafios. Ele só prometeu a Josué uma coisa: caminhar com ele. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero afirmar para você, eu quero garantir a você, se Deus te acompanhar todos os dias, você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. Mas ele prometeu a Josué algo extraordinário, mas no mesmo instante que ele diz: eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, eu vou estar com você, ele disse: vou te dar, não tenha medo, ele disse: esforça-te, ele disse: tenha ânimo. A força e a coragem não vêm de nós mesmos, a força e a coragem vêm de Deus, a força e a coragem vêm através do poder de Deus que opera em nós, por meio do Espírito Santo. Por essa razão, Deus foi muito claro quando passou o bastão para Josué, quando passou o comando para Josué, e fez com que ele visse o futuro, e fez com que ele vislumbrasse o que estava à frente, mas também não só as vitórias, como as dificuldades, os problemas. Mas ele não desencorajou Josué, pelo contrário, ele disse: não te mandei eu? Faça um esforço, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não fique espantado, porque às vezes a gente fica espantado com algumas coisas que acontecem, né? Até mesmo quando recebemos repentinamente uma vitória, quando recebemos repentinamente uma bênção, a gente fica espantado. E é claro que naquela caminhada de Josué, muitas seriam as surpresas boas, surpresas desagradáveis, mas ele mandou uma palavra tremenda para esse homem de Deus: esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha medo, e nem fique espantado, porque vão acontecer coisas extraordinárias. Meu irmão, a minha oração para você nesse mês de julho é essa: Deus vai caminhar com você, Deus vai andar com você, mas coloca a moleza de lado, se esforça, coloca o desânimo de lado, tenha bom ânimo, e olha, o que Deus prometeu, Ele não vai deixar de fazer, e quando acontecer, você não precisa ficar espantado. Você não precisa ficar espantada, é só glorificar o nome daquele que prometeu e está cumprindo a sua promessa na sua vida. Receba, glorifique, exalte, bendiga, louve. Lembre-se de que a promessa foi feita a Josué, mas está extensiva a nós nos dias de hoje, porque o Deus de Josué, o meu Deus, o Deus de Josué é o seu Deus, o Deus de Josué é o nosso Deus.
Ele não vai deixar você na mão, não deixou Josué, não deixou a nova geração, não vai deixar a geração de hoje na mão, porque Ele é o Senhor. A força e a coragem não vai vir de você mesmo, de nós mesmos, mas do poder de Deus que opera em nós, por meio do seu Espírito Santo, desse Deus que anda conosco. Deus encorajou Josué, pedindo 4 coisas dele. Quais foram estas 4 coisas? Diga comigo: esforço, ânimo, coragem e normalidade. Diga isso. Normalidade, ou seja, seja normal. Você não precisa ser anormal. Quando Deus disse não se espante, é para que você, no momento em que receber a bênção de Deus, você continue vivendo normalmente, apenas glorificando e exaltando, bendizendo, celebrando o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Temos fraquezas emocionais, temos fraquezas físicas, morais e até espirituais, mas Deus, sendo a nossa força, a cada dia as misericórdias dele são renovadas em nós e sobre nós. Amém? Quando confiamos em Cristo, queridos, caminhamos com Cristo, seguimos seus conselhos, permitindo que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude, então podemos enfrentar qualquer desafio com confiança, com esperança, com fé, crendo que a vitória é certa. Amém? Em último lugar, ter vitória em Cristo Jesus significa o que, pastor? Filipenses capítulo 4, versículo 13. O que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13? Você pode ler? Mais uma vez, bem forte. Agora eu queria que você lesse acreditando no que você está lendo. Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Isso não significa dizer que Deus faz tudo o que queremos ou sonhamos. Às vezes nós nos equivocamos. Quantas vezes já lemos esse texto pensando exatamente isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós exageramos nos pedidos, erramos nos pedidos e acabamos confiando em nós e naquilo que pedimos, quando na verdade não é bem assim que acontecem as coisas. Nós precisamos entender o que o texto de Paulo aos Filipenses quer nos dizer. Primeiro, isso não significa dizer que Deus faz tudo o que queremos ou sonhamos, nem que é a garantia de uma vida fácil ou regada de bênçãos, só porque cremos em Deus ou abrimos as portas do nosso coração para Jesus entrar. Mas de que a força para resistirmos às tentações, o pecado, e não nos envolvermos com os esquemas do mundo, vem de Deus, para que através dessa força, realmente, nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a proposta. Esta é a proposta. Só Jesus pode nos dar a força que precisamos para avançarmos seguros, felizes e em paz. Só Jesus pode nos ajudar a prosseguir em meio a tantas circunstâncias que batem de frente com a nossa fé, com aquilo que cremos, com a palavra de Deus. Só Jesus pode nos dar autoridade, ou nos manter a autoridade para prosseguirmos em vitória. Só Jesus é capaz de nos ajudar a vencer todos os obstáculos, muito mais do que nós imaginamos e pensamos, porque as promessas dele nos farão vitoriosos, porque colocaremos
a nossa fé em prática, e essa fé é uma fé que vem de Jesus, e por isso ela produz os resultados que a palavra de Deus diz que ela é capaz de produzir. Mas nós precisamos crer, nós precisamos viver, nós precisamos acreditar. Por isso, ter vitória em Cristo Jesus, o que é? Ter vitória em Cristo Jesus é mais do que apenas superar os desafios. Virão desafios, virão dificuldades, virão problemas, porque estamos nesse terreno, estamos neste plano, e este plano é um plano muito complicado. O dia que o Senhor nos tirar dele vai ser vitória, e essa vitória é uma vitória completa, é uma vitória especial. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós continuaremos enfrentando as lutas, continuaremos enfrentando as dificuldades, continuaremos nos decepcionando, continuaremos nos entristecendo. Todavia, é o Senhor quem vai nos dar condições, é o Senhor quem vai nos dar forças e autoridade para vencermos cada uma destas circunstâncias que vierem. E elas virão não para nos tirar o prazer do culto, não para nos tirar o prazer das celebrações, não para nos tirar o prazer dos aprendizados bíblicos, não para nos tirar o prazer dos testemunhos a serem dados, mas para nos fortalecerem cada vez mais, a fim de que nós continuemos pregando o Evangelho, fazendo missões, trabalhando incessantemente, para que muitas outras pessoas abram também os seus corações pela fé e recebam Jesus como único e suficiente Salvador. Ter vitória em Cristo Jesus, queridos, é acreditar que venceremos independentemente de qualquer que seja a circunstância. Com certeza, irmãos, vão bater à nossa porta muitos desafios, mas presta atenção, transforme os seus problemas em grandes desafios. Vamos dizer isso? Transforme os seus problemas em grandes desafios. Meu irmão, faça isso. Seja qual for o problema e o tamanho que ele vier ou tiver, transforme o seu problema num desafio. Vença acreditando na palavra de Deus, vença pela fé, vença através de Jesus e experimente de verdade na vida real o que é poder todas as coisas, o que é ser mais do que vencedor. Essa é a proposta bíblica. Ter vitória em Cristo Jesus é avançar seguro, feliz, com paz no coração. Isso é ter vitória em Cristo Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, amigos e amigas, confiemos em Cristo e estejamos certos de que a nossa vitória não está nas nossas próprias habilidades. Você pode ser muito habilidoso, você pode ter muitas habilidades, mas você não vai ter vitória por causa das suas habilidades. Você não vai ter vitórias porque é habilidoso. Você vai ter vitória por causa de Cristo. As suas habilidades ou as suas forças virão porque Cristo vai te fortalecer. Mas é nele, no Senhor Jesus, é dele virá o poder para você vencer, para nós vencermos o que for necessário, porque a sua promessa vai se cumprir na minha, na sua, na nossa vida e na nossa história. A minha proposta para você nesta noite é simples, é pequena, mas é profunda, porque é para você começar o mês de julho diferente de como você começou o mês de junho. Como é, pastor, então? É para você começar acreditando que que é mais do que um superador de problemas e desafios. Você é um conquistador. Você é uma conquistadora. E não pode abrir mão disso. Não abra mão disso, meu irmão, minha irmã. Independente de qualquer que seja a sua situação, do que venha bater a sua porta. Não
abra mão de que você é mais do que vencedor. E é vencedor não apenas para quê? Para superar desafios, mas para ser um conquistador. Que você precisa acreditar. A minha proposta é que você nesta noite saia daqui acreditando que independente de qualquer circunstância, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Pode ser que Ele feche uma porta, pode ser que Ele abra outra porta, pode ser que Ele faça alguma coisa para abrir a sua visão e mostrar que você tem muito mais, ou terá muito mais oportunidade do que teve no mês anterior, ou do que teve nos outros meses. Mas para isso, coloque a sua fé em prática. Acredite que Jesus vai te ajudar, que Deus vai andar com você. Tenha coragem, seja forte, se esforce, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. E você vai ser, mais uma vez, vitorioso, mais uma vez vitoriosa. Ter vitória em Cristo Jesus é avançar seguro. Esteja segura. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu problema se você já declarou que segue a Jesus, que serve a Jesus e que tem Deus no coração? Qual é o seu problema? Siga em frente. Não ouça aquelas pessoas que vão te desanimar, que vão tentar te desequilibrar, que vão tentar tirar de você as oportunidades. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito, ouça a voz de quem resolve, não é de quem traz problema. Ouça a voz de Deus. Entrega ao Senhor tudo isso. É um pacote, né? E olha que às vezes esse pacote é cheio a beça. Mas é Ele quem resolve. Lembra que eu falei ainda há pouco? Não confie nas suas habilidades. Não confie no seu potencial. Você pode ser tudo isso, pode ser habilidoso, pode ter um potencial extraordinário, pode ser um bem-sucedido nas áreas que você já tem demonstrado ter sucesso, mas preste atenção, é Deus quem resolve. É Deus quem vai te dar a saída. É Deus quem vai te dar os sinais. Ele tem a resposta para a sua pergunta. Então confia nele, entrega para ele, espera dele e nele, porque o que você ainda não recebeu, ainda não executou, está às portas para ser executado, está às portas para chegar na sua história. Tenha fé, se esforce, tenha coragem, e quando chegar, não se espante, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus espera que você avance seguro, feliz, com paz no coração, inspirado, para inspirar muita gente, abençoada, para abençoar muita gente. Meu irmão, minha irmã, confie em Cristo, esteja certo que a sua vida não está nas suas próprias mãos, nas suas próprias habilidades, nas suas próprias forças, mas de que a sua vida está nas mãos de Deus, e que é dele, de Deus, que virá o poder, para você vencer o que for necessário, porque a sua promessa vai se cumprir. Você crê? Você quer? Eu tenho um Deus que vai abrir portas, e se for preciso, Ele vai fechar portas, porque tem porta que a gente não tem coragem de fechar, mas Ele tem. Tem porta que a gente não fecha, porque na verdade, a gente tem medo, mas Ele não tem. Tem coisa que a gente tem dificuldade de resolver, né? Tem problema que a gente não consegue resolver, porque pensa que na minha própria, na sua própria, na nossa própria habilidade ou força, é que nós vamos conseguir. Quando nós aprendermos a entregarmos tudo a Deus, vai mudar a história. Sua história não vai ser mais a mesma, mas você tem que aprender a colocar isso nas mãos de Deus, pela fé. E o que é fé, pastor? Fé é você colocar os pés primeiro, e acreditar que depois Deus vai colocar o chão. Isso é fé. O que é fé? Fé é você colocar os pés primeiro,
e acreditar que depois Deus vai colocar o chão. Isso é fé. Então eu convido você a começar no mês de julho diferente de junho. Uma proposta que não é nova, mas não é só uma proposta, é um desafio. Pastor, eu quero nesse mês vender o dobro do que eu vendi. Pastor, eu quero que este mês seja um mês diferente em tudo que eu vou fazer. Quero ter vitória. Eu quero ter vitória, mas eu não quero ter vitória só no mundo material, não. Eu quero ter vitória no mundo espiritual também. Eu me apresento ao Senhor para que Ele me use e através de mim muitas pessoas sejam também abençoadas, vencendo Satanás, vencendo o diabo, vencendo as suas propostas, vencendo os seus assédios, as suas armadilhas, suas tripudiações. Ele tem tripudiado muito na vida de muitos moços, moças, homens e mulheres. Nesta noite, eu quero abrir esse espaço para você, dizer: Deus, eu quero essa proposta, eu tomo posse dessa proposta, eu quero colocá-la para funcionar na minha vida, porque eu quero vencer as lutas e as dificuldades, baseado nesta palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, em todas estas coisas, você não faz ideia que coisas virão neste mês de julho, mas Paulo disse isso: em todas estas, sejam as que vieram, sejam as que venham, porém, sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Eu tomo posse dessa palavra nesta noite. É a bênção de Deus para você nesta noite. Meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos ajudar a ver um mês de julho diferente dos meses que já vencemos. Obrigado por nos mostrar que há a possibilidade de, em meio ao caos, seja ele político, econômico, social, termos vitória, porque não confiamos nas nossas habilidades ou no que somos ou temos, mas porque confiamos que Tu vai estar conosco e o Senhor vai continuar andando conosco, nos ajudando. O Teu Espírito Santo há de guiar os nossos passos, os nossos olhos se abrirão, os nossos ouvidos estarão limpos. Então vamos ver a vitória, vamos ouvir a Tua voz e vamos falar a Tua palavra, dando testemunho às outras pessoas de que confiamos naquilo que Tu falas. Portanto, papai querido, olha aqui para essas pessoas que vieram à frente, não porque elas sejam mais corajosas ou porque elas precisam mais do que as que não vieram, porque as outras não vieram, só o Senhor sabe. Então olha para o coração também desses irmãos e destas irmãs que com certeza já estão vislumbrando também pela fé um mês diferente. Apenas não deram um passo a mais, mas toma-as em Tuas mãos. Mas eu te peço, especialmente por estes que deixaram seus lugares e vieram dando passos de humildade, de coragem, de desejo de mudança, de fé, dizendo o que precisam e se submetendo à vontade do Espírito Santo. Toma todos os irmãos e as irmãs em Tuas mãos. Olha para aqui, Senhor, esses pais que vieram, olha para esses representantes familiares, olha para os casais,
O Senhor sabe qual é a oração e o pedido de cada irmão, de cada irmã. Alguns estão pedindo por si mesmos, outros pelo casamento, outros pela saúde. Talvez alguém esteja desempregado e estão pedindo uma porta de emprego. Enfim, os motivos são muitos. Eu, com esses irmãos, quero te apresentá-los, porque eu sei que o Senhor tem resposta para todos nós, sinais para todos nós, para todos os que querem ver, para todos os que querem obedecer e fazer cumprir a palavra na sua própria vida. Meu Deus, tira o desânimo do coração deste irmão, enxuga as lágrimas daqueles que estão chorando, porque provavelmente estejam experimentando alguma situação que não convém experimentar. Toca naqueles que fisicamente precisam ser tocados, curados, porque a tua palavra diz que tu és o Deus que cura. Jeová Rafá é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. E eu quero te apresentar aqui os irmãos que estão debilitados fisicamente. Toma nas tuas mãos, as mãos dos médicos que estão tratando estes irmãos. Usa os remédios para que eles façam efeito, se tu queres, porque se o Senhor não quiser, basta um toque, e eu ainda creio no toque que faz o milagre. Por isso oro, pedindo que o milagre seja feito, mas que também seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa, mas a tua vontade. Pai, fechamos meia-noite o mês de junho. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que tivemos oportunidade de fazer e de realizar em todas as áreas. Agora entregamos nas tuas mãos o mês de julho. Dá-nos uma visão profética desse mês. Dá-nos uma visão espetacular desse mês, para que a tua palavra pregada nesta noite se cumpra de uma forma fantástica, e muitas pessoas sejam abençoadas por causa da bênção que receberemos, que respinguem bênçãos naquelas pessoas com quem nos envolvemos durante todos os dias, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, aonde estivermos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Consola os nossos corações e nos abençoa, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa oração, porque sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores, e venceremos todas as armadilhas, assédios, manipulações do diabo. Ele que tem tentado enganar a igreja, mas nós temos a palavra, e a palavra é arma contra as ciladas do diabo. Por isso tomamos posse da tua palavra nesta noite, e o fazemos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Faça assim com a sua mão. Olha, meu Deus, leva-nos em paz para casa, guardados, protegidos, abençoados. Permita, Senhor, que os nossos olhos vejam aquilo que nós ainda não vimos, que as nossas mãos toquem naquilo que ainda não tocamos, que os nossos pés andem por lugares de conquista, que os nossos ouvidos ouçam a tua voz, e que nós sejamos tremendamente abençoados ao sairmos destas portas, e como igreja, ao sairmos daqui, que continuemos igreja lá fora, para o máximo louvor da tua glória. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje
e para todo sempre. A igreja diz: amém. Dá um abraço aí a pessoa perto de você. Tenha um bom domingo, uma noite de domingo espetacular. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana com Jesus.